Eu quero ler uma palavra muito interessante para mim e para vocês. Está em Romanos, no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que se estende a todos nós. Quem crê na Bíblia Sagrada, levanta a mão, na palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, e vamos buscar depois a referência lá em Lucas 23. Mas presta atenção, Romanos 10, 5 diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Pergunta: quem de nós aqui nunca errou? Nunca falhou? Nunca cometeu uma infração sequer? Estou procurando, ou estou a procurar. Alguém poderia se identificar e dizer: apóstolo, eu aqui estou, nos meus 50, 60, 70 anos, nunca errei. Ninguém se manifestou. Quem é que nos seus anos de vida já errou algumas vezes ou muitas vezes? Levanta a mão, por favor. Este é o verbo conjugado por toda a humanidade. O verbo errar. Portanto, não se é possível alguém viver pela justiça decorrente da lei. Porque a lei pune severamente quem erra, em alguns casos, pune com a morte. Portanto, Deus olhando para mim e para você, para a humanidade, viu que ninguém conseguiria viver pela justiça decorrente da lei. A lei que Moisés escreveu. As pessoas eram punidas constantemente e se perdiam. Eram castigadas. Então diz assim: Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Não se pode viver, ou ter qualidade de vida, ou ter paz, vivendo, dependendo unicamente da justiça que decorre da lei. Porque todos erramos. Deus então estabeleceu, que os que crescem em Jesus Cristo, que veio para morrer por nós, vivessem pela fé ou pela justiça decorrente da fé. Deus curou coxos, paralíticos hoje aqui, surdos e mudos, e de outras moléstias,
Não foi pela justiça do Valdemiro, da Francileia ou de quem quer que seja, mas foi pela fé, pela justiça que decorre da fé. Amém, igreja? No mundo, há aqueles que são investidos de autoridade, são os chamados grandes do mundo. Poder político, judiciário, poder aquisitivo, da fama, da influência. Mas a fé nos equipara, a fé coloca todos em condições de igualdade. O rico pode comprar qualquer remédio. E o que é muito rico pode ter acesso aos maiores e melhores planos de saúde e às maiores autoridades médicas e da ciência do planeta. A tecnologia mais avançada do mundo. Mas o pobre que crê pode ter acesso à presença de Deus e aos maiores benefícios que podem existir porque decorrem do Pai, decorrem de Deus, e Deus trata todos iguais. Não tem grande nem pequeno para Deus, todos somos do mesmo tamanho. E a fé que Deus deixou para nós nos dá esta igualdade de condições. Nos dá acesso à graça que nos proporciona coisas e momentos como tivemos aqui. Vocês têm visto isso já há alguns anos. Nunca diga que Valdemiro e Francileia são perfeitos, por isso essas coisas acontecem, porque não somos. Somos pequenos, somos pecadores, somos vulneráveis. Mas você pode dizer que nós temos fé. E você tem acesso à mesma fé. Do jeito que cremos em Jesus Cristo, você pode crer. Do jeito que somos abençoados, você pode ser. Levaremos daqui muitas graças e vocês levarão também muitas graças. Veremos no dia a dia coisas grandiosas decorrentes desta concentração. Vocês e nós veremos. Por quê? Porque não só o Valdemiro ou Francileia tem fé, mas a sua fé que te trouxe aqui dará tudo o que você está buscando em Cristo Jesus. É pela fé que a sua vida vai mudar. É pela fé que você será salvo, que você será restaurado. Então presta atenção. Moisés escreveu: quem praticar a justiça decorrente da lei, sem errar, sem falhar, viverá por ela. Daí, este plano não deu certo. Não da parte de Deus, mas da nossa parte, porque todos falhamos. Todos erramos. Deus não queria que eu e você nos perdêssemos. Então Deus mandou o Filho dele, a obra mais importante do Pai. A maior riqueza. Ele próprio, em alguns momentos, disse: este é meu Filho amado em quem tenho prazer. A maior alegria do Pai foi mandado à terra.
E ele veio não para este ou para aquele. Ele derramou sangue, entregou a vida dele, não para esta ou aquela religião. Ninguém tem exclusividade no Cristo, não. Ninguém é dono do Cristo. Ninguém pode dizer, ele é o meu. Não. Ele é o nosso. Assim diz a oração que ele ensinou. Diz, Pai, Pai nosso. Ele é o Deus da Angola, é o Deus da África. Ele é o Deus do mundo inteiro. Embora muitos de seus filhos ainda não descobriram, nem o conhecem, mas de forma gradativa, ele se revela às pessoas como se revelou à mãe daquele jovem que estava aqui a comer, ainda há pouco, e a andar. Ela disse, eu não conhecia. Então, vamos à segunda parte da leitura. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não tem nenhum pregador na face da terra digno de adoração, de idolatria. Vocês não têm que dar glórias, louvores a um homem, a homem nenhum, muito menos ao Valdemiro Santiago. Eu não faço milagres. Eu não posso mudar a vida de vocês, eu sou homem como vocês. Deus faz milagres e vai mudar a sua vida. Portanto, fica triste o meu coração quando vejo parte do povo idolatrando ao Valdemiro, a Francileia, como se fossem deuses, quando somos apenas carne como vocês, gente como vocês, gente que chora, gente que sofre, às vezes, maus tratos,
e que tem vulnerabilidade também, como vocês. Vocês devem adorar unicamente aquele que lhes deu a fé. Aquele que lhes deu a oportunidade de vida eterna, de salvação. Vocês devem venerar, adorar, honrar e glorificar aquele que colocou o fôlego de vida, o sopro dele em você. E ele nos deu esta arma poderosa chamada fé. Infalível. Por isso, presta atenção na palavra verdadeira, que é de Deus. A justiça decorrente da fé, assim diz. Você vê que a justiça que salva é a que decorre da fé. Se fosse qualquer outro tipo de justiça, a justiça dos homens que salvasse, muitos de nós seríamos excluídos ou ficaríamos fora da salvação. Porque os homens são diferentes, seus sentimentos e pensamentos, até as suas interpretações. Como Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo, conhece pensamentos e sentimentos, Deus é o único que consegue ver o abstrato e interpretá-lo. Deus é o único que pode ver a fé. Numa certa ocasião, conduziram um paralítico sobre o telhado de uma casa, e Jesus olhou aquela família e diz a Bíblia, vendo-lhes a fé. Ou seja, vendo a fé daqueles. Você não vê fé, Deus vê fé. Porque Ele te deu a fé. Ele nos deu a fé. Então, a justiça que salva é a justiça que decorre da fé. Você tem sonhos. Você quer ver a sua família abençoada, realizada. Seus problemas sanados. Você quer se livrar de situações que a ciência não pode lhe ajudar mais. A sua fé em Jesus Cristo, ou a nossa fé em Jesus Cristo, nos trará resultados extraordinários. Presta atenção. Então, eu lhes apresento a justiça que decorre da fé, que faz o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar, faz o leproso ser purificado. Você já viu isso? Eu tenho abraçado muitos leprosos. Quem já viu isso na televisão? E eles voltam depois, não voltam? Como? Curados. Eu já perguntei para algum leproso, ou canceroso, ou cego, ou paralítico, ou com qualquer outra deficiência, se ele é pecador, ou quais são os seus pecados. Eu já fiz algum questionamento a qualquer necessitado ou deficiente que me pediu auxílio? Não. Porque não se associa, não se condiciona o benefício, a cura, o milagre,
ao que a pessoa tem vivido, a sua conduta até hoje. Porque a mulher hemorrágica dizia no coração: se eu tocar na roupa dele, eu fico curada. Tocou na roupa dele? Ficou curada? E outros também. A fé dá direito ao perdão dos pecados. A fé dá direito à cura. A fé dá direito à prosperidade, à paz. A fé dá direito à vida eterna. Não fui eu nem homem algum que estabeleceu assim. Deus estabeleceu que a justiça decorrente da fé nos traga todos os benefícios de que precisamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos pecadores que estavam prestes a ir para o inferno, como o ladrão na cruz, Lucas capítulo 23. Jesus foi crucificado, o colocaram no meio de dois malfeitores, sugerindo com aquela imagem que ele era um deles, que ele era um malfeitor. Satanás e seus comandados em todas as partes do mundo trabalham sugerindo ao mundo que nós somos malfeitores. O que faz um malfeitor? O que o malfeitor faz? Faz o mal, a maldade. E que tipo de resultado a nossa fé tem proporcionado a vocês? Temos causado o mal a vocês e às vossas famílias? Temos tirado, subtraído seus pertences, seus recursos? Temos causado sentimentos de ódio, de tristeza, de angústia em vossos corações e espíritos? O malfeitor só faz o mal, e o benfeitor faz o bem. Satanás e seus comandados em todo o mundo conseguiram um veículo, um instrumento que lhes favorece muito, que na verdade é neutro, que é a internet. Você pode fazer o bem pela internet, como também pode fazer o mal. Esses fazem o mal, semeiam as contendas, criam dúvidas, trabalham para destruir a esperança e a fé das pessoas, porque o senhor deles, a saber, o diabo, sabe que a fé é uma arma com a qual o diabo não pode lutar. E ele então pretende aniquilar a sua fé, manchar a sua fé. Ele pretende enfraquecê-la, porque ela é o único canal, a única via pela qual você pode alcançar tudo que você sonha e almeja na sua vida, para si e para sua família. Presta atenção. Não é a fé neste ou naquele homem, é a fé no Deus do universo, Jesus Cristo o Senhor.
Então, Satanás vai trabalhar para denegrir, para escandalizar, para manchar, para destruir, porque ele não tem virtudes, ele não tem qualificações, ele só tem defeitos. Jesus Cristo, a maior autoridade que já pisou essa terra, disse: o ladrão, a saber, o Satanás, ele veio ao mundo somente, unicamente, para roubar, matar e destruir. Tudo que ele apresentar e que gerar dúvidas, e o que ele fala só gera dúvidas, é para destruir a sua fé e a sua esperança. Você não precisa do Valdemiro perto de você para alcançar um milagre. Você pode estar na província mais longínqua daqui, mais distante. Se lá você invocar, você abrir a boca e invocar o nome do Senhor e crer, lá chega o milagre para você. Lá chega a resposta para você. Então presta atenção. Não é preciso você apresentar um currículo, um histórico favorável, porque muitos não têm esse histórico, esse currículo. A grande maioria tem um passado de sofrimento, de infrações, de erros, de pecados. Mas o seu presente é de fé. Então você terá acesso à justiça que decorre da fé. E sua vida vai mudar pela fé. Continuando a leitura. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás um dos malfeitores na cruz. Dizia: falaram que você é o Cristo. Então demonstra. Salva-se a ti mesmo e a nós também. Cadê o seu poder? Cadê a sua autoridade, a sua grandeza? Estava com ele, Jesus. Se ele demonstrasse o seu poder naquele momento, eu e você não teríamos acesso a essa graça hoje pela fé. Até isso ele renunciou. Quem de nós nunca teve o desejo de provar alguma coisa, de demonstrar alguma coisa? Quantos de nós já fomos desafiados, humilhados? A senhora que não andava, não caminhava, disse aqui: fui muito humilhada. Alguém deve ter perguntado para ela: cadê o seu Deus? Cadê a sua religião? Cadê a sua igreja? E a humilhação fazia doer mais ainda o coração. Em algum momento, você será desafiado a apresentar o seu Deus, ou a sua fé. Sua fé não é para quem duvida de você. Sua fé não é para quem te confronta e fala mal e te maltrata.
Sua fé veio de Jesus Cristo e é para Ele que você tem que demonstrá-la, unicamente. Não dê satisfações a homens da sua fé, dê satisfações a Deus da sua fé. Nenhum ser humano merece demonstração de fé da sua parte. Deus é digno, porque foi Ele quem te deu esta arma extraordinária. Um dos ladrões zombava, escarnecia e murmurava e cobrava. Outra coisa, não se pode cobrar nada de Deus. A palavra cobrança, ela sugere uma dívida. Deus não nos deve absolutamente nada. Não se cobra nada de Deus. A Deus se demonstra fé. E através dessa fé se recebe os benefícios vindos da parte de Deus. Aquele malfeitor, cruel, com coração rancoroso, amargurado, perguntava: cadê o Cristo com seu poder? Salva-te a ti mesmo, a nós também. E Jesus o observava. Doía todo o corpo de Jesus. Ele foi crucificado e os seus músculos, aos poucos, iam se soltando. Chama-se distensão. Os músculos iam partindo e as dores se multiplicavam. A fome, a sede, o sentimento de desprezo, de humilhação, de maus tratos, e todas as nossas enfermidades e pecados foram colocados sobre ele, e ele não podia responder àquele malfeitor. Na verdade podia, mas se o fizesse, ninguém de nós estaria aqui hoje na presença dele, nem teríamos esperança nele. Até que o outro malfeitor, arrependido, reconhecendo a grandeza de Cristo, que não estava naquele momento, naquele estado dele, porque a coroa que ele trazia não era de diamantes, de brilhantes, de ouro, de pedras preciosas, mas de espinhos. Porque um rei, uma majestade, um príncipe, ele traz coroas ou coroa cravejadas de diamantes. A de Jesus estava cheia de espinhos. Os mesmos que perfuravam sua fronte, os mesmos que tiravam o sangue que se misturava com o suor, os mesmos que causavam as dores, na verdade não causavam, colocavam nele as minhas e as suas dores. Diz a Bíblia, o profeta Isaías falou no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E ele então, com os pés e mãos perfurados por cravos, que colocavam ali as nossas moléstias, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, se calou diante daquele malfeitor. Mas ao que se arrependeu, ao que demonstrou arrependimento,
ao que demonstrou fé e disse para o seu colega que ele não sabia o que estava a dizer. Mandou ele se calar e disse: eu e você estamos aqui porque os nossos atos, os nossos feitos, os nossos delitos, as nossas infrações merecem. Somos criminosos. Mas este aí que você insulta, nenhum mal fez, nenhum pecado cometeu. Ou seja, ele está aí por nossa causa, por causa da humanidade. E ele olhou para o rei, olha para mim aqui. Ele olhou para o rei e observou a sua coroa, que não era de diamante, nem de brilhante, nem de nenhum metal precioso ou pedra preciosa, mas de espinhos. Mas ele viu o maior de todos os reis ali. Ele olhou para aquela autoridade, preso aos cravos, que parecia ser impotente, incapaz de se soltar daqueles cravos, e ele viu a maior de todas as autoridades. Ele olhou para um homem ensanguentado, suado, clamando por água, e demonstrando uma face de alguém que está a sofrer, a gemer, a padecer as piores dores. Diz a Bíblia que o rosto dele estava muito desfigurado naquele momento. Mas ele viu ali o Salvador. E ele era tão pecador quanto o outro malfeitor. Mesma coisa. Não tem essa de mau ladrão e bom ladrão. Quem que é o bom ladrão? É o Robin Hood? Ladrão é ladrão. Ladrão é mau. Mas ele se arrependeu e manifestou a fé e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu. Ele sabia que ele era rei. Ele se trajava como um rei? Não, ele estava desnudo. Ele estava sendo servido como é servido um rei? Ele estava cercado de auxílio como acontece com um rei? Não. Ele estava como um malfeitor ali. Foi condenado à pena de morte. E aquele ladrão chega perto de Jesus pela primeira vez. Não viu paralíticos andando, nem cegos enxergando, nem mudos falando, como eu e você vimos e ouvimos. Mas alguém disse para aquele malfeitor, provavelmente pela bondade do seu coração, ele era um pecador, um malfeitor, ele fazia o mal, mas ele tinha o desejo de mudar. Tem muita gente aqui que tem errado muito na vida, mas trouxe consigo hoje o desejo de mudar. Aquele homem tinha o desejo de mudar. E mudou. Você já ouviu falar do apóstolo Pedro? Quem já ouviu? Do bispo Tiago? Do apóstolo João? Quem já ouviu falar? Pois é. Esse que até então era um malfeitor,
e a Bíblia o chama de malfeitor lá em Lucas, foi o primeiro a entrar no céu, primeiro que Pedro, primeiro que João, primeiro que Paulo, primeiro que você, primeiro que o Valdemiro. Ele foi como que primícia. Ele chegou diante do Pai, acompanhado do Salvador Jesus Cristo, que disse: Pai, trouxe aqui uma amostra, uma preciosidade, porque é assim que Deus trata quem se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, dos seus delitos. Deus não dá religião a você, Deus dá a você a oportunidade de arrependimento. Então, naquele exato momento, aquele moço se arrependeu e disse: lembra de mim quando vieres no teu reino. E a resposta foi surpresa para ele, para todos que estavam ao pé da cruz, e ainda para nós que temos acesso a essas informações. O que fora malfeitor até o dia da morte, até ser pendurado numa cruz, foi o primeiro a se tornar cidadão do reino de Deus no ministério de Cristo. Ele entrou no paraíso. Jesus disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Portanto, se você não tem nada para oferecer, nem uma história de vida bonita, saiba que hoje Deus está pedindo de você a fé. E através da fé Ele vai mudar a sua história, os seus caminhos. Ele vai fazer de você alguém verdadeiramente abençoado e feliz. Aceita Ele. Diga: Senhor, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Eu entrego a minha família, os meus caminhos, o meu coração. Pai, toma esta multidão. Trabalha, Senhor, nesses corações. Continuando, para finalizar, diz assim: a palavra está perto de quem? De ti, na sua boca e no teu? Deus nos deu a palavra. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, você tem que falar: Jesus é o meu Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é o dia de quê? Da invocação. Imagina se você tivesse que falar todos os seus pecados aos meus ouvidos. Dá uma olhada na multidão. Eu não conseguiria te ouvir. E eu não poderia também te perdoar, porque seus pecados não foram contra Valdemiro. Confesse-os a Deus.
e invoca o nome do Senhor, e você será salvo. Invoca o nome do Senhor e você verá a glória de Deus.